Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Bom dia quem está assistindo também aí em casa. Quero convidá-los a fazermos uma oração para a gente dar início à nossa programação aqui da House. Feche seus olhos então, vamos falar com Deus. Pai do céu, te agradecemos muito, Senhor, por mais um sábado que estamos aqui reunidos, também aqueles que estão acompanhando através do Instagram, que nós possamos, Senhor Deus, nos conectar ou continuar conectados contigo a partir deste momento, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja agindo no coração de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, essa semana nós temos um aniversário ali na House, que é do seu Paulo Caçariego, vulgo Paulinho, no dia 29. 29 é segunda, é isso? Segunda-feira, então, não, terça-feira. O irmão não sabe, mas é terça-feira, aniversário do teu irmão. Segunda-feira. Eita. Segunda. Obrigado, Fernanda, que me assoprou aqui que era terça, tá, pessoal? Mas queria pedir desculpa aqui pro Bruno publicamente. Vamos lá então, segunda-feira nós temos o aniversário do Paulinho, então se você se lembrar aí no dia 29, você manda uma mensagem para ele, pode colocar ali no grupo da House, para que o pessoal aí se sinta acolhido no seu aniversário. A gente está na nossa última lição aí do nosso guia de estudo, e a partir do sábado que vem, ou melhor, a partir de hoje já, né, a gente começa a estudar um novo assunto. Eu não trouxe a minha aqui agora, mas nós vamos estudar como fazer amigos para Jesus. Como a gente, através da amizade, consegue levar Cristo para essas pessoas. Então, se você ainda não tem o seu guia de estudo, você pode falar comigo, que a gente dá um jeito aí de conseguir, tá certo? Mas essa semana agora que passou, nós estudamos, continuando aí o assunto do trimestre, que a gente iniciou 3 meses atrás, agora não vou lembrar. Em abril, muito bem. Abril, obrigado, pastor. Então a gente começou, e agora o último, 13º aí, estudo, o assunto vivendo pela palavra de Deus, ou seja, nós vimos ali como interpretar corretamente a Bíblia, só que a gente não poderia deixar de estudar exatamente como a gente vivenciar aquilo que a gente aprendeu, né? Que a gente aprende através da Bíblia. A gente tem uma frase bastante conhecida aí do Gandhi, que ele diz assim: eu gosto de Cristo, eu não gosto dos cristãos. Vocês cristãos são tão diferentes de Cristo. E Gandhi falava isso exatamente porque ele via uma certa distorção do que o Evangelho apresentava e do que aqueles que pretendiam pregar o Evangelho, se denominavam aí cristãos, eles apresentavam em suas vidas. E é exatamente isso que Tiago também traz no seu livro. Se você também quiser abrir a sua Bíblia, aí está em Tiago capítulo 1, versículo 22, mas a gente vai projetar aí a maioria dos textos. Então Tiago, ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então Tiago, basicamente, ele, ao longo de toda a carta dele, ele está falando ali sobre a forma como os irmãos tratam uns aos outros, ali, a questão de fazer uma diferença entre um tipo de pessoa, de repente que tem mais recursos e outros, ou seja, fazer uma acepção de pessoas. E aqui ele está dizendo exatamente que nós devemos ser, ou a igreja no qual ele estava enviando a mensagem, nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, ter apenas um conhecimento cognitivo, apenas um conhecimento teórico da palavra. E Jesus, ele fala exatamente sobre isso em outro texto, e aí eu queria pedir a ajuda de vocês. Na verdade eu trouxe 2 textos aqui, que eu queria a participação de vocês. O primeiro está em Mateus capítulo 7, versículo 24, e o outro texto está em Romanos capítulo 2, versículo 13. Então, Jesus está falando exatamente o que Tiago observou aqui nesse texto, e Paulo também comenta sobre isso. Se alguém puder ler primeiro o livro de Romanos 2,13, pode ler bem alto, para a gente poder participar junto.
os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Alguém ouviu o pastor aí? Não. O pastor, tá? Dá uma força aí. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Então aqui Paulo está falando assim, exatamente o que Tiago está falando no capítulo 1, versículo 22 da carta que ele escreveu. E agora Jesus, aí ao término do Sermão do Monte, ele conta uma historinha exatamente sobre um homem que construiu, dois homens, né, que construíram uma casa, e ele faz uma comparação. E esse versículo a gente vai ler exatamente essa comparação que ele faz. Se alguém puder ler aí, Mateus 7, 24. Bem alto, quem for ler, por favor. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aqui ele está falando que o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras, Jesus está dizendo, e as pratica. Ou seja, exatamente o que Tiago está falando. Deixa eu voltar ali. Então tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então Jesus está dizendo, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Mas o texto de Tiago continua. Eu queria ler com vocês os versículos 23 e 24, que ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então Tiago aqui, ao invés de estar, isso não é a gente viu o ensino de Jesus, ali na verdade esse é um ensino muito mais antigo, a gente tem no Antigo Testamento também, mas esse ensinamento aqui, ao invés de ele utilizar ali a ilustração que Jesus usou de casas, ele se utiliza de uma ilustração de um espelho. Então ele está dizendo que aquele que se contempla no espelho, ou melhor, aquele que não pratica a palavra, que ouviu, ele se assemelha a um homem que se contempla no espelho, seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Então, perceba que Tiago não está dizendo que é errado a pessoa, nessa ilustração, a contemplação ou se retirar. Qual que é o problema desse texto? O esquecer. Esse é o problema. O esquecer. Agora, então nós sabemos que nós temos um espelho, nós nos olhamos neste espelho, contemplamos o que vemos no espelho e nos retiramos. Agora a pergunta, que é óbvia, o que é o espelho? O que é o espelho? Que nós, aqui nesse caso, a pessoa que não pratica aquilo que ouve, ele se contempla, se retira e depois esquece. Mas o que ele está olhando ali nesse espelho? Ou o que é o espelho? Ou quem é o espelho? Vamos lá. Ele mesmo responde dizendo o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago ele menciona anteriormente, especificamente no versículo 18, algo que a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, traz bastante, que é a palavra da verdade. Então ele menciona isso, Paulo menciona sobre a palavra da verdade, e nós podemos, comparando com o texto que nós vimos lá sobre Jesus, ele diz o seguinte: aquele que, acho que eu passei aqui sem querer, então aquele que ouve as minhas palavras, então Jesus está dizendo as minhas palavras e as pratica, e aí ele faz a ilustração. Então o próprio Evangelho de João menciona que Jesus, ele é o Logos, né? Ou a palavra. Então Jesus, assim como Colossenses fala, de que ele era o agente da criação, quando criou tudo, todas as coisas. Quando a gente pode dizer, quando Jesus disse haja luz, as coisas passaram a ser iluminadas. Depois disso a gente tem o povo de Israel ali no Egito, ficando escravo aí 430 anos, o conhecimento de Deus se obscureceu. E o que Deus fez logo que ele tirou o povo do Egito? Lá no Sinai, o que ele fez? Entregou a sua lei. Com qual objetivo? Trazer luz de quem era Deus. Muito bem, ao longo do tempo, isso se passou e a lei também se obscureceu. E as pessoas passaram a entender a lei de forma errada. Então, quem veio? A palavra encarnada.
Então Jesus, como a palavra encarnada, veio a esse mundo. Para fazer o quê? Para iluminar aquilo que Deus já tinha dado. Então Jesus, ele iluminou na criação. Jesus, ao entregar a lei, ele iluminou o conhecimento ali do povo de Israel sobre Deus, porque o objetivo era que Israel iluminasse todas as outras nações. E agora Jesus, como o verbo encarnado, a palavra encarnada, ele trouxe luz às pessoas. Portanto, quem é o espelho? Quem é o espelho? Jesus é a maior demonstração da lei. Ele é a encarnação da lei. Então, Tiago está dizendo o seguinte: aquele que se para na frente do espelho e se contempla, olhando para o espelho, que é quem? Cristo. Então Cristo é o espelho. E sai e logo esquece, esse é aquele que ouve e esquece o que aprendeu, ou a palavra, né? Então veja, nós precisamos nos contemplar neste espelho e saber o que Jesus pensa de nós, o que Jesus tem a dizer sobre nós. Só que quando a gente sai, a gente não pode esquecer o que Jesus pensa de nós. Ou quando a gente está vivendo, a gente não pode esquecer as palavras de Jesus, ou quem é Jesus de fato. Mas eu queria trazer para a discussão aqui, para não ficar só eu falando, essa pergunta: qual o objetivo em separar um tempo a sós com Deus através da sua palavra? Então nós vimos aqui, baseado no que vimos de Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25, de que Jesus é o espelho no qual nós devemos nos contemplar. A pergunta é: qual é o objetivo em separar tempo a sós com Deus através de sua palavra? Qual é o objetivo? Conhecê-lo. A gente conheceu. O Éder, para quem não ouviu, por exemplo, quem está em casa, de repente não tem ouvido, o Éder falou conhecê-lo. A gente tem um grande desafio, ou pode ser um problema, quando nós tratamos da Bíblia. Deixa um pouquinho mais para trás aqui, para não tropeçar. Nós tratamos às vezes um momento em que nós nos dedicamos a estudar a Bíblia, a meditar nela, às vezes como um fim em si mesmo. E esse é um problema, porque nós tratamos o momento em que nós estamos meditando na palavra como aquilo sendo o cristianismo, quando na verdade o cristianismo é o que eu faço depois desse momento. Depois que eu me contemplo no espelho de Jesus, eu posso vivenciar o cristianismo através da minha vida. E por fim, eu queria trazer aqui também a última pergunta para a gente avançar: qual o papel da oração na vivência da palavra de Deus? Me ajudem aí. Qual o papel da oração na palavra de Deus? Ou melhor, o papel da oração na vivência da palavra de Deus. Qual o papel da oração, já que nós vimos que devemos aplicar a palavra de Deus, onde que eu encaixo a oração aí? Qual que é a relação? Me ajudem. Vamos lá, deixa eu ficar falando sozinho aqui. Qual o papel da oração? Entendimento da palavra? O Espírito Santo, para poder compreender aquilo que a gente vai ler. A gente estudou na lição da semana algo que está sendo mencionado aqui por ela, que é o Espírito Santo. Ou seja, qual é o papel do Espírito Santo na vivência da palavra de Deus? Ou seja, é o Espírito Santo quem faz com que a gente consiga transmitir o que a gente aprendeu na Bíblia, transmitir ela em vida. Não sei se vocês se eu estou conseguindo expressar o que eu quero dizer. Ou seja, a forma cognitiva que eu aprendi, transformar isso em vida. Ou seja, transformar isso na minha vivência com o meu próximo, na minha vivência diante de Deus. E a oração, o Espírito Santo, ele age exatamente através da oração, porque no momento, e a oração aqui, para deixar claro, não é aquele momento em que, também mas não é só aquele momento em que eu me fecho no meu quarto, eu pego a Bíblia, leio e depois eu me ajoelho e oro. A oração, Paulo diz que nós devemos orar continuamente, ou seja, a oração ela tem que ser um estilo de vida. Portanto, a oração é eu estar conectado com Deus ao longo do meu dia.
Então, esse é o papel fundamental da oração, no sentido de eu aplicar a palavra à minha vida. Porque eu preciso estar ligado com Deus, com o senso da presença dEle, para que eu consiga, de fato, vivenciar aquilo que eu aprendi nos momentos em que eu estive estudando a Bíblia. Certo? Nós já estamos aí concluindo. Eu queria só avançar aqui para o nosso momento do Siga-me. Nosso momento do Siga-me. Aqueles que estão aqui e que estão assistindo também em casa, que não estão no nosso grupo ali da House, eu deixei aqui esse link. E eu queria pedir para vocês, principalmente para o pessoal que está aqui, se você pudesse pegar aí o seu celular agora e colocar aquele endereço ali. Ele é bem curtinho, é bit.ly/Siga-me-House. Deixa eu pegar o meu aqui também. Se você está em casa aí e por acaso não está no grupo da House, eu vou colocar no grupo da House aqui também. Você pode acessar a nossa trilha aí através daquele endereço. Se alguém não conseguir acessar, me avisa. Pronto, coloquei ele no grupo agora. Conseguiram acessar aí, não? Beleza? Então olha só, esse aqui é a nossa trilha, no qual toda semana a gente para alguns minutos aqui do nosso culto, para que a gente siga essa trilha, ou responda essa trilha, no sentido da gente refletir se estamos vivenciando isso, que é a proposta da House, ao longo da nossa semana. Então eu vou ler aqui as sentenças que nós temos aqui, a trilha, e aí você pode ir marcando. Primeiro você vai colocar a data, tá? E aí depois você pode ir marcando ali se você conseguiu vivenciar isso ao longo dessa semana que passou. Então, primeiro eu vou repetir aqui o nosso texto, né, base, que é o que inspira a nossa trilha do Siga-me, que é: o Salvador misturava-se com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por elas, atendia às suas necessidades e ganhava sua confiança. Ordenava então: siga-me. Então ali depois nós temos o campo para você colocar a data de hoje, tá? E aí, obviamente eu não vou ler toda a descrição ali, depois você pode ler com mais calma, tá? Mas nós temos ali a primeira sentença da nossa trilha, então é: separei tempo para estudar a Bíblia e orar por um amigo. Então, repetindo o que a gente estudou agora aqui na lição, né? O estudo da Bíblia, ele não é um fim em si mesmo. O estudo da Bíblia, ele é um meio. Ele é um meio para eu poder ajustar o meu foco, ajustar a minha visão do reino e poder vivenciar aquilo que eu estudei, tá certo? E aí a gente precisa necessariamente estar orando por alguém se a gente tem o objetivo de alcançá-lo para Cristo, certo? Então, o segundo, investir tempo em me aproximar de pessoas diferentes de mim. Se nós nos relacionarmos apenas com pessoas que pensam igual a gente, nós estaremos agindo inversamente proporcional ao que Cristo viveu. Porque Jesus procurou se misturar com pessoas que eram muito diferentes deles. Inclusive o fato dele ter encarnado nessa terra já demonstra o quão ele queria se misturar com pessoas diferentes. Nós somos pecadores e Deus se fez homem aí para estar no meio de nós. Depois, ganhei a confiança de uma pessoa. Isso é um processo. Nós não ganhamos a confiança de ninguém do dia para a noite. Mas se você, por acaso, está num processo de ganhar a confiança de alguém, você pode marcar esse item também. Depois, atendi a alguém em suas necessidades. Se você serviu alguém e atendeu ela em alguma situação que ela precisava, você pode marcar esse item também. Manifestei simpatia por aqueles que entrei em contato. E por fim nós temos ali: estou estudando a Bíblia com um amigo. Então esse seria o passo final, já que o estudo da Bíblia também, os ensinamentos de Jesus, é parte importante desse processo do Siga. Tá bem? Eu vou concluir aqui com uma oração, tá certo? E depois nós vamos dar andamento no nosso programa, tá bem? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai,
porque Tu nos deixaste a Tua palavra, para que a gente possa, Senhor Deus, comparar aquilo que é a Tua vontade com a nossa vida. Diversas vezes, Senhor Deus, a gente se vê muito longe daquilo que é Teu plano, mas por favor, Senhor, faz do nosso coração humilde, para que a gente esteja a cada dia mais próximo de Ti e que essa nossa imagem seja alterada e a gente possa retornar à semelhança de Deus e, consequentemente, de Cristo Jesus. Por favor, Pai querido, permaneça conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que estão nos assistindo em casa, a gente vai ter aí um corte rápido na transmissão de alguns segundos para que a gente consiga iniciar a gravação novamente, tá certo?